Graça e paz, povo de Deus, meus irmãos, amigos, Cristo Jesus esparramado. Esse estado de Rondônia, maravilhoso, estado do Mato Grosso, meus parentes, amigos que estão em vários outros estados, não estão ouvindo esta mensagem, que é o pastor Sérgio Marcos de Oliveira. Que Deus esteja iluminando a vida de vocês. Eu falo daqui de Alta Floresta do Oeste, em Rondônia. Sou pastor da Primeira Igreja Batista, aqui em Alta Floresta, assim como psicanalista, terapeuta em florais. A gente consegue trabalhar e entender um pouco das pessoas, e como pastor, uma experiência, muitos anos de ministério, trabalho missionário, e louvo a Deus por esta oportunidade. Eu quero falar com vocês sobre o nosso corpo. Quero falar para os cristãos sobre o uso e sobre o nosso corpo. Eu quero ler um texto que é muito interessante aos amados ouvir. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19 e o versículo 20. Diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço. Glorificai, pois, a Deus e no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, amados, só para nós iniciarmos a entender que quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, e o nosso corpo se torna daí então o verdadeiro templo de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, o templo do Espírito Santo, ou seja, do próprio Deus. Aonde tem que morar o nosso Deus? É no nosso corpo. Já falei esses dias, estamos aí com os templos das igrejas fechadas. Os templos, as igrejas fechadas por causa desse alarde, por causa da pandemia do coronavírus, que louvamos a Deus que nós possamos vencer de cabeça erguida esta guerra, e como verdadeiro povo de Deus sejamos livres dessa peste, em nome de Jesus. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e ele custou, para que esse corpo transformasse no templo do Espírito Santo, custou um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Mas para tornar o templo do Espírito Santo, nós temos que então colocar Jesus aqui dentro do nosso coração, aceitar Ele como Senhor das nossas vidas, aceitar Ele como nosso Salvador. Aí então Ele vai habitar em nós. E quando o Espírito Santo Ele habita na sua vida, então assim se transforma então esse corpo nesse verdadeiro templo do Espírito. Porque existe muitas pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus, muitas e muitas pessoas que não tomaram a decisão diante de Deus. Então ainda o seu corpo não é o templo de Deus, porque Deus ainda não habita, não tem uma casa em você. Você não abriu o coração para esse Deus, para que Ele possa permanecer em sua vida. Então é interessante nós abrirmos o nosso coração e falar: Senhor, faça de mim o que Tu queres, Senhor, entra na minha vida, Senhor, toma conta da minha vida. O Espírito Santo preencha tudo, transborda dentro de mim, faça transbordar o Teu poder em minha vida, para que eu possa fazer a diferença onde estiver. Então eu quero levar também a um ponto mais um pouco na área psicanalística, como psicanalista, para a gente entender um pouco os sentidos do nosso corpo. Porque se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus, a morada de Deus, então nós temos que entender como nós podemos usar os 5 sentidos e como não devemos usar os 5 sentidos para agradar esse Deus. E nós vamos falar dentro disso aí também um pouco sobre os traumas, sobre o medo, sobre o pânico, algumas coisas que acontecem na vida da pessoa, porque muitas das vezes na sua formação, na sua personalidade,
houve-se medo, houve-se uma falha, vamos dizer, ensinamentos muitas das vezes que veio errôneos para a sua formação nesse período da personalidade, a um ponto de que você tem dificuldade para ter um bom convívio na sociedade nos dias atuais por causa de uma formação na sua personalidade com muitos problemas ou um fracasso. Muitas das vezes, quando os pais ensinam o filho, a seguir um caminho diferenciado daquilo que é o costume e a vontade de Deus. Então, os 5 sentidos, como nosso corpo é o templo do Espírito Santo, vamos entender sobre os 5 sentidos. Eu vou usar mais numa ordem que aplica mais para as crianças. Eu coloquei uma ordem aplicada mais para as crianças, porque nós sabemos que os 5 sentidos, o adulto usa praticamente mutuamente todos eles, porque sempre uma coisa está atrelada à outra. Então nós vamos falar sobre o tato, sobre a audição, sobre a visão, sobre o olfato e sobre o paladar. São 5 sentidos. E em todos eles nós podemos trazer bênção para nossas vidas, ou em todos eles podemos trazer maldição, sofrimento, ou fazer com que venha o pecado, ou estimular o nosso cérebro para o pecado. Então nós vamos entender sobre o tato. É claro que uma criança, logo quando ela nasce, uma das coisas mais interessantes para a criança é tocar, quer estar no colo da mãe, porque através do toque, ela sente que o calor da mãe, ela sabe que é a mãe. Só de aproximar da mãe tocar, já vem um alento, já vem um consolo, já vem a paz, porque ela sente segurança, porque ela estava há 9 meses dentro da sua mãe, então ela conhece o calor, a temperatura da sua mãe pelo toque. Então para a criança, é muito interessante, então é interessante também para nós. Então é claro que nós precisamos tocar as coisas, fazer o uso das nossas mãos para saber aquilo que nós pegamos, aquilo que sentimos. É interessante porque na nossa personalidade e nas nossas habilidades, trazida pelas informações que é colhida atrás do toque, do tato, nós vamos conseguir descobrir um monte de coisa, a um ponto de que se você fechar os seus olhos e não estiver enxergando nada, com a mão você vai conseguir descobrir praticamente todas as coisas que você vai estar tocando. Então é muito fácil, você vai fechar os seus olhos, vai tocar numa televisão, sabe que é a televisão, vai tocar numa mesa, você sabe que é a mesa, num ventilador, você sabe que é um ventilador, e então você tocar numa pessoa, você sabe que é uma pessoa. Então através do toque você vai ter algumas habilidades, aquilo que é importante para a sua vida. Mas na verdade, quanto ao toque, quanto ao tato, muitas das vezes está interessado a outras coisas, porque o nosso cérebro vai fazer uma leitura daquilo que nós estamos tocando para saber o que é. Por isso nós podemos ter, um sentido, ou como se diz, o nosso cérebro trazer para nós uma informação interessante e boa conforme eu toco, como também coisas erradas, pecaminosas. Como uma pessoa através do toque, ela tem que tocar, pegar e assim por diante, as informações também pecaminosas através do tato. Então estão entrelaçados, no nosso desenvolvimento intelectual, dentro das informações que o nosso cérebro colheu no tempo de vida. Aí nós vamos falar sobre a audição. Para a criança também não é diferente, porque a criança ela passa todo o seu tempo, dentro da mãe, crescendo na sua gestação e ouvindo a voz da mãe, ouvindo a voz do irmãozinho, ouvindo a voz do seu pai, ouvindo a voz das pessoas que estão do seu lado, e além disso, ela ouve também os cachorrinhos, ela ouve o ambiente local na cidade, os barulhos dos carros do local. Então automaticamente o cérebro vai fazendo leitura antes mesmo do nascimento. Tanto é que quando ela nasce, ela já conhece a voz da mãe, já conhece a voz do pai, e assim por diante, algumas informações já está sendo desenvolvida ainda no feto, a criança na sua gestação. Então é interessante, entender sobre isso, sobre a audição. Então, através da audição, você vai conhecer o que é a voz, vai conhecer a música, vai ter o sentimento pela música, os ensinamentos passados através do seu pai, da sua mãe, para a criação da sua personalidade, através do falar, do ensinar. Vai não, filho, não vai, fica aí. Então, na verdade, você vai desenvolver através da audição. Talvez seja uma das coisas que você vai mais
aprender, mais vai levar informação, seja a maneira de você levar mais informações para o seu cérebro, seria através do ouvir, porque mesmo você com seus olhos fechados, mesmo não tendo nada interessante, né, para aguçar seu paladar, ou para que você possa sentir o cheiro, né, você vai conseguir ouvir e aprender muitas coisas, mesmo sendo concentrado e estar ali um corpo parado no ouvir, você vai aprender coisas. Então é interessante que vai pegar muitas informações, levar coisas boas para o cérebro, como o seu cérebro pode criar habilidades ruins de ouvir coisas erradas, ouvir aquilo que não presta, e muitas das vezes na personalidade crescer, e depois desenvolver um sentimento de ouvir piada, besteirenta, coisa parecida, e você gosta disso, músicas que não traz paz, só traz, né, para a vida da pessoa coisas erradas, né, coisas pecaminosas. Então muitas das vezes a audição ela se torna muito boa, como também pode trazer as coisas ruins. Então depende muito disso, de como você está trabalhando para que o templo do Espírito Santo, que é você, possa estar recebendo muitas informações boas ou ruins. Então na verdade nós temos que aprender tudo isso e trabalhar para que a gente possa ter uma vida de santidade cada vez mais, vai entender que o tato, a audição é interessante para nós, devemos fazer o uso disso. E a visão? A visão é muito interessante, porque a gente desde criança começamos já a conhecer as coisas, conhecemos a nossa casa, conhecemos o pai, a mãe, todas as informações. Também é interessante que a visão, através da visão, você consegue gravar as coisas, ver as coisas, e muitas das vezes, mesmo sem você tocar, mesmo sem você ouvir, mas quando você passa por aquela rua, vendo aquela cidade, vendo aquele local, então o seu cérebro vai buscando as informações boas, e ali vai tendo informações de coisas boas, e automaticamente a visão traz, né, aguça o seu sentimento, a sua memória das coisas boas, né? Quando você vê as paisagens, as coisas lindas, vai te chamar a atenção, isso vai trazer algo interessante, mas no mesmo tempo também vai aguçar a pessoa também a fazer o mal, fazer as coisas erradas, ou fazer o uso errado, como da pornografia e outras coisas, que através da visão traz esse estímulo, né, para o organismo, para o cérebro fazer leitura, aí vem que um sentimento, umas coisas, o desejo, e também muitas vezes também da visão. Então nós temos que saber usar a nossa visão, que coloquei aí como é um dos nossos sentidos. E depois, achando que é menos interessante, mas não é. Tá? Nós podemos entender o olfato, né? A ideia é que nós sentimos o quê? O cheiro. Talvez pense assim, não é tão interessante, mas é sim, você consegue entender através do cheiro muitas coisas. O cheiro da aliança reconhece os alimentos, reconhece, né, aquela sopa da mamãe, aquela carne assada se estiver assando, aquela carne quando está cozinhando. Você reconhece o suco que você vai tomar, às vezes só pelo cheiro, de repente visual você não consegue ter uma ideia, mas pelo cheiro você sabe, esse aqui é maracujá, o cheiro, esse aqui é graviola, é o cheiro, esse é cupuaçu, é interessante, né? Então através, né, do cheiro, né, o fato você consegue discernir um monte de coisas boas. Você consegue discernir o cheiro das flores, do campo, da terra, né? Onde você está, mesmo se vendar os seus olhos, né? Mesmo se ficar com a boca, né, fechada, mesmo se tampar o seu ouvido através do cheiro, você consegue, às vezes, descobrir, entender qual lugar que você está, através apenas pelo cheiro. E o cheiro também faz o estímulo das coisas boas para a vida da gente, como também até o estímulo, né? Na verdade, numa parte mais sexual, coisa parecida, né? Porque traz o estímulo de todo jeito, conforme você for usar, né? O seu olfato vai trazer para você as coisas boas ou ruins, uma coisa santa, ou também as coisas impuras para o organismo da gente. Então, tudo nós temos que ter cuidado, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e o sentido tem que ser usado com sabedoria. E o paladar? Gosto, né? O paladar é interessante também, porque uma criança já começa a tomar o leite, então ela já sentiu o gosto do leite, depois vai aprendendo o gosto dos alimentos, vai aprender, você vai começar a conhecer que tipo de carne é aquela, mesmo que você não sinta o cheiro, pode tampar o seu nariz, mas se colocar um pedaço de carne assada, ou cozida, ou frito, na sua boca, você vai conseguir entender que carne você está comendo.
E você sabe, né, até que tipo de carne do animal você vai estar comendo pelo gosto, pelo paladar. Então vem as coisas boas, é a hora que você consegue entender que realmente aquilo é um chocolate bom ou ruim, né? Aquela carne boa, aquela ruim, aquela carne está boa para comer, ela está passando, né? E assim por diante. Então todos os 5 sentidos são super importantes para nós. Todos os 5 sentidos. E todos eles fazem parte do nosso organismo, nosso cérebro, nosso corpo, e todos eles trazem informações preciosas para a nossa vida. Então que todos esses sentidos sejam usados por nós como homens e como você, mulheres de Deus, para que você possa crescer, ensinar, instruir, se encher do poder desse Espírito Santo que está dentro de você, que é o templo do Espírito Santo. Então o que o Espírito Santo que está dentro de você, o que esse templo do Espírito Santo que você precisa para agradar a Deus, precisa fazer para agradar a Deus e buscar uma intimidade melhor com Deus? Primeiro que o tato, tocar naquilo que é interessante. Olha, muitas coisas boas, toca na Bíblia, ouça, desfolie as palavras da Bíblia Sagrada, usa isso, né? Toca nas pessoas para abençoar a vida deles, toca nas pessoas para tirar da sarjeta, toca nas pessoas para realmente fazer a diferença na vida deles. Então você consegue fazer algo interessante com, né, o tato, porque é muito interessante, com a audição, ouvir músicas, louvores, adoração a Deus, ouvir as mensagens, ouvir aquilo que é bom, que é interessante, o conselho de um pai, o conselho bom de um amigo. Então é interessante nós fazer um bom uso disso aí, para que o Espírito Santo de Deus se sente cada vez mais acomodado, né? Sente que o nosso organismo é um lugar perfeito para a sua morada, né? Oh, que casa boa que eu estou ficando, que casa boa que eu estou morando. A visão, aquilo que você está vendo, aquilo que você preocupa, né? Aquilo que você está lendo, aquilo que você está estudando. Olha, faça o uso da sua visão para trazer coisas espirituais, boas, santificação para a sua vida. Olfato, né? Olfato, cheiro, né? Nós temos que sentir o que? O cheiro da presença, sentir através, né, desse estímulo que é da presença de Deus, por causa do ambiente, do lugar que você está. Acho que tudo se transforma, mas nós temos o que é a nossa natureza. A palavra de Deus que a natureza demonstra, né, o poderio de Deus. A natureza revela, né, o nosso Deus através das coisas. Então, através, né, do cheiro da natureza, das coisas que Deus colocou, nós possamos usar tudo isso para poder trazer coisas boas para nós, e o paladar, aquilo que nos alimenta. Nós podemos fazer de uma forma, né, bem, né, dentro dos sentidos, né, com o paladar, comer, alimentar daquilo que é bom. Como nós podemos usar o alimentar das coisas de Deus, em alimentar o nosso espírito com aquilo que é realmente agradável ao nosso Pai Celestial, porque afinal de contas você é um filho de Deus e o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos usá-lo para abençoar, vamos usá-lo para satisfazer o nosso Deus. Então, o costume ruim, os costumes errados, se você ainda não tinha tomado a lição diante do Senhor Jesus, faça desse corpo ser um templo do Espírito Santo, usando ele para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. Jesus quer mudar a sua vida, transformar, ele quer morar dentro de você. O Espírito Santo quer achar morada dentro de você. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato, né? Quem abrir, se você abrir o seu coração, então Jesus vai entrar através do Espírito Santo, e em você ele vai achar uma boa morada. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai Celeste, obrigado, meu Deus, por mais esse momento em tua presença, por mais esse momento transmitindo esta palavra, Senhor Deus, aos corações e aos ouvidos, Senhor Deus, de muitas pessoas que vão estar, Senhor Deus, ouvindo essa mensagem, que ela possa, Senhor Deus, ser proveitosa, Senhor Deus, na vida de cada ouvinte, e que o Senhor toca no coração de cada um, Senhor Deus, e completa, Senhor Deus, aquilo que o pastor Sérgio não conseguiu levar aos corações de uma forma ideal, mas nós sabemos o que fala, o que comove, o que muda, o que faz isso transformar em bênção na vida de uma pessoa, é o poder do teu Espírito Santo, que vai falar através dessa mensagem em cada vida, ó Pai. Obrigado, ó Pai, nos livra, Senhor Deus, de todo medo, todo pânico, e que nós possamos, Senhor Deus, viver segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, e glórias ao nosso Pai. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Um abraço a todos, a toda a nossa comissão, Cobar,
Trazemos aí nossos pastores, nossa liderança, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, amados amigos, pastores aí, dentro da cidade de Rondônia, o pastor William, né, o pastor Lázaro, né, nós temos aí vários, né, dos nossos pastores, né, que estão também transmitindo, né, algumas lives, algumas mensagens ao vivo. Amados, ouça nossos pastores, nossa liderança, ouça os conselhos de cada um deles, para que nós possamos crescer debaixo dessa graça e nós possamos nos tornar cada vez mais vencedores em Cristo Jesus. Um abraço para o pastor Sérgio, aqui de Alta Floresta do Oeste, aqui da Primeira Igreja Batista. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores.